Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um encontro semanal das segundas-feiras. Dando sequência aos nossos estudos, nós vamos hoje refletir sobre o capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E o comentário no item 7 desse capítulo, que tem por título Mediunidade Gratuita, e que será depois comentado pelo espírito André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 5, com o título Decálogo para Médiuns. Muito bem, capítulo 26. Dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Kardec vai iniciar o capítulo citando o versículo 8 do capítulo 10 do evangelista Mateus, quando ele registra a atividade de Jesus percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dos judeus, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, diz Mateus, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus diz a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os seus 12 discípulos, deu a eles poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Recomendando a eles, no entanto, que busquem as ovelhas perdidas da casa de Israel em primeiro lugar, e que indo curar aqueles que estavam vítimas das enfermidades e de todo o mal, restituíssem a saúde aos doentes, ressuscitassem os mortos, curassem os leprosos, expulsassem os demônios, dando gratuitamente o que gratuitamente haviam recebido. Muito bem. E nós nos perguntamos qual o significado, por que dar gratuitamente. E com a doutrina espírita, nós aprendemos que ao sermos criados simples e ignorantes, recebemos do Criador talentos e capacidades em forma de potencialidades que devemos desenvolver gradativamente. Somos criados com potencialidades que devemos desenvolver gradativamente para que se transformem em qualidades superiores da alma, fazendo com que alcancemos progressivamente a perfeição, aproximando-nos do Criador. À medida que vamos desenvolvendo essas potencialidades e conquistando essas qualidades superiores da alma, nós nos aperfeiçoamos e este aperfeiçoamento nos permite estarmos mais próximos daquele que nos criou. Como a sementinha que traz em si mesma as qualidades da árvore adulta,
O homem, então, é um ser perfectível e carrega em si mesmo o germen de seu aperfeiçoamento. Um ser perfectível. E dentro dessas potencialidades, aprendemos com a doutrina espírita, dessas potencialidades que estão em nós, em estado latente para serem desenvolvidas, dentre essas possibilidades está a mediunidade. No livro dos médiuns, no capítulo 159, no item 159, melhor dizendo, Allan Kardec define para nós a mediunidade como uma faculdade inerente ao homem, um dom que raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Raras são as pessoas que da mediunidade não possuem alguns rudimentos, diz Kardec para nós, mostrando-nos a mediunidade como uma potencialidade também presente em nosso espírito. Nós vamos ver que em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, item 9, Kardec diz para nós que para conhecermos as coisas do mundo visível e descobrirmos os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a visão corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, diz ele, o homem mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Kardec nos recorda essas concessões divinas para nos dizer que, para penetrar no mundo invisível, Deus deu ao homem a mediunidade. Da mesma maneira que concedeu à vista instrumentos especiais para que o homem pesquise o espaço e descubra o mundo dos infinitamente pequenos, repetimos, Deus dá ao homem para que ele penetre no mundo invisível a mediunidade. Muito bem. Estamos falando, então, de quê? Estamos falando da gratuidade de Deus, do que nos é ofertado gratuitamente, no momento mesmo da nossa criação e durante todo o tempo do nosso desenvolvimento, do aperfeiçoamento da nossa alma. Quando falamos em gratuidade, nós imediatamente nos sentimos remetidos ao amor de Deus, à graça de Deus, à infinita gratuidade presente em seu amor incondicional por todos os seus filhos. E nós, meus queridos companheiros, que vivemos em uma sociedade onde tudo nos é cobrado, somos cobrados e cobramos também. Para tudo e em tudo se estabelecem nos tempos atuais moedas de troca, sem que percebamos quanto a vaidade, o orgulho estão presentes em nossas atitudes, nessa busca de poder, desconsiderando a presença de Deus em nossas vidas, porque é nele que tudo podemos. Nós atribuímos, então, a nós mesmos, e só a nós mesmos, os sucessos que vamos alcançando na vida material que vivemos. E assim nós vamos, sem perceber, nos afastando da graça,
daquela consciência de Deus em nossas vidas que nos faz afirmar em momentos de interiorização e de lucidez: tudo posso naquele que me fortalece. Esquecidos dessa certeza, afastados de Deus, nós vamos também deixando de experimentar os sentimentos de misericórdia, de compaixão, de generosidade para com os outros e para conosco mesmos. E até mesmo é Allan Kardec quem nos diz, nesse capítulo de nosso estudo de hoje, até mesmo aquilo que temos de mais sagrado em nossas vidas vai se transformando em produto de negociação, sujeito a trocas, dependências, pagamentos das mais diversas naturezas que nos afastam, repetimos, da vivência da generosidade que está presente em toda a criação. Diz Kardec para nós que, como há 2000 anos, nós repetimos ainda hoje as atitudes de escribas e fariseus, cobrando dos outros retribuição em tudo o que fazemos. Queremos ser recompensados e correspondidos em tudo que fazemos. E ele diz: o tráfico das coisas santas continua presente em nossas vidas, porque traficamos, negociamos talentos da alma, talentos que Deus nos concede gratuitamente. E embora muitas vezes nós possamos dizer que não cobramos pelos atos de caridade que praticamos, ou pelas preces mesmos que fazemos em favor daqueles que sofrem, não cobramos com moedas vivas, materiais, mas cobramos de outras formas subliminares, os favores que fazemos no uso dos talentos que recebemos gratuitamente de Deus. É o que Kardec vai nos lembrar nesse item 7, que é o nosso estudo, o tema do nosso estudo. Ele diz: os médiuns atuais, agora falando da mediunidade, e ele diz: pois que também os apóstolos tinham mediunidade. Os médiuns atuais igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos. E nos diz Kardec que este dom nos é concedido, isso é muito importante, para um fim útil, objetivo essa concessão, um fim útil para o nosso espírito, que é a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Para isso, a mediunidade nos é concedida, para que ela, mediunidade, seja um instrumento que mostre aos homens o caminho do bem, conduzindo-os pela fé. Se estamos aí com o nosso evangelho aberto no item 7, olha, lápis na mão, instrução dos homens, mostrar aos homens o caminho do bem e conduzi-los à fé, lembrando sempre que aquilo que dizemos no uso da mediunidade não é fruto de nosso trabalho, de nossas concepções, nem de nossas pesquisas pessoais. Muito bem.
E continua Kardec para nós dizendo no item 7 que Deus quer que a luz do esclarecimento, a luz da verdade, chegue a todos, a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Olha que coisa séria, vendermos os talentos que nos foram concedidos no uso da mediunidade. Deus não quer que o mais pobre diga: não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Isso nos traz elementos importantes para a reflexão, num tempo em que tudo cobramos, muitas vezes até mesmo a possibilidade de recebermos orientações no estudo da doutrina. Talvez corramos o perigo de excluir aqueles que não podem pagar para estar conosco, desfrutando desses benefícios. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e diga: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de aflição dos que pranteio, porque sou pobre. Como é importante repetirmos intencionalmente, porque é exatamente por isso que a mediunidade, não se constituindo privilégio e se encontrando em toda a parte, fazê-la paga seria desviá-la de seu providencial objetivo. Essa mensagem que nos é trazida no item 7 desse capítulo, a mediunidade gratuita. E nos itens subsequentes, nós vamos ver Allan Kardec nos lembrando que os bons espíritos sentem repulsa por tudo o que é de interesse egoístico e se afastam do médium os bons espíritos, que faça do dom recebido por Deus um instrumento de atendimento a seus interesses pessoais. O médium que use mal o talento, o dom da mediunidade, usando este serviço, este trabalho em seu próprio favor. Kardec vai nos lembrar que a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. O médium que se coloca a serviço, deixando de priorizar os seus interesses pessoais. Estar a serviço, entendendo a sua condição de intermediário dos espíritos para aqueles a quem eles desejam levar a mensagem divina, estes se constituindo toda a humanidade terrena. E dizem ainda para nós que, como a mediunidade se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade ninguém pode contar, Kardec nos lembra que a mediunidade depende da vontade dos espíritos de se manifestarem através deste ou daquele médium. E embora a criatura não perca o talento, se os espíritos não vierem trazer a comunicação,
esse talento ficará adormecido e não poderá ser utilizado. Então, esse comentário de Kardec nos remete ao Livro dos Espíritos, no capítulo que fala do anjo da guarda, dos espíritos protetores, familiares e simpáticos. Ali pergunta 495 e as seguintes. Na 495, Kardec pergunta assim aos espíritos: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? E os espíritos respondem: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores é mais forte que a vontade de escutar os conselhos do seu espírito protetor. E embora o espírito protetor não abandone o seu protegido completamente e sempre se possa fazer ouvir, é o homem que lhe fecha os ouvidos, mas ele voltará sempre que seja chamado. É o homem que deixa de escutar por sua livre vontade, por sua decisão, por suas escolhas, a voz do seu espírito protetor. E nós vamos ver que exatamente no livro O Espírito de Verdade, Allan Kardec, no capítulo 5, vem trazer uma mensagem intitulada O Decálogo para Médiuns, onde ele vai recordar para nós o compromisso que temos com o bom uso da mediunidade, num trabalho que devemos fazer espontaneamente, sem nada cobrar, sem esperar recompensas do mundo, estudando sempre, ele nos recorda a importância do estudo, porque só o estudo sério e perseverante nos protegerá das armadilhas da ignorância. Nós, então, recomendamos a leitura deste capítulo 5 do livro O Espírito da Verdade, mensagem de André Luiz. Importante a leitura e reflexão de cada item desse decálogo. E assim, nós agradecemos a você a companhia em nossa reflexão de hoje, desejando a você muita paz para você, para seu espírito, muita paz para sua casa, para sua família, muita paz para a sua vida. E até a próxima semana em mais um estudo. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.